Olá, turma. Meu nome é Thiago. Na quinta aula de hoje, né, como eu disse na aula anterior, a gente vai criar uma tabela via PHP MyAdmin. A gente consegue também criar ela via console, mas utilizando a administração do PHP MyAdmin, a gente tem um facilitador disso, né, que a gente tem uma interface gráfica que a gente consegue criar essa tabela. E essa tabela vai ser essencial para a gente, na hora que a gente for inserir apagar, consultar algum registro dentro do banco, a gente consegue fazer essa conexão aí que seja referente a isso, né? Então, eu até, se igual citei na aula anteriormente, a gente podia importar um banco de dados, né? A gente criou o banco de dados lá, depois que você criou nas colunas lá, igual eu mostrei para você, você pode importar o banco diretamente por lá, que aí ele já vai estar todas as tabelas, todos os registros. Mas eu gostaria que vocês vivessem a experiência da administração através do PHP-MyAdmin, de criar essa tabela e criar os campos, né? Até porque quando você cria um campo, qual que é o tipo do campo que você vai criar, alguma coisa assim. Igual eu falei, eu não sou especialista em desenvolvimento não, mas a gente que trabalha com infraestrutura, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa aí, porque às vezes acontece alguns incidentes, alguns problemas conosco que a gente tem que ter um pouquinho dessa expertise aí para a gente conseguir solucionar alguns problemas. Então, na aula de hoje, né, igual eu citei, a gente vai criar uma tabela e só criar algumas tabelas e alguns campos, né? Assim, vai ser uma aula até um pouquinho mais rápida e referente a isso, mas vocês vão ter experiência aí da criação dessa tabela e alguns campos que a gente vai definir, porque esses campos, assim, não aconselho a vocês trocarem o nome dos campos, né? Igual eu citei na questão do banco de dados antes, vocês podem até trocar, não tem nenhum tipo de problema. Mas na hora que a gente for fazer a configuração do PHP, todos esses dados que vocês estão alterando anteriormente, né, vocês vão ter que seguir exatamente eles, porque senão na hora que vocês forem fazer a conexão, né, que a gente vai fazer a inserção dos dados pelo PHP, fazer a consulta e tudo, pode gerar problema, aí vocês vão ter que verificar, vocês têm autonomia, vocês vão conseguir verificar isso através do PHP MyAdmin, mas aí vocês vão estar, talvez, gerando alguns problemas aí no teste que vocês vão fazer. Se vocês quiserem ficar à vontade para fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. É até uma experiência aí que vocês vão ter aí de trocar esses nomes aí na hora que vocês forem fazer a conexão, até para ver se vocês estão entendendo aí, até gerando um problema para às vezes criar a solução referente a isso. Mas vamos lá para criar a tabela, eu vou seguir alguns padrões dos campos e da tabela, então a gente tenta fazendo aí na prática, vocês vão fazendo junto comigo aí, para seguir o mesmo nome, tudo do campo aí, os tipos do campo, para não ter nenhum tipo de problema futuro. Então vamos criar a tabela, a gente já criou o banco. Agora a gente precisa de criar a tabela com os campos para ele, na hora que a gente for fazer a conexão via PHP, for fazer o insert, fazer o select, o update e o delete, né? Ele conseguir fazer essa comunicação, ele precisa dos campos para ele fazer a conexão até o banco e até os campos e a tabela. Então vamos abrir aqui o PHP MyAdmin novamente. www.bootcamp.local, já está até aqui o PHP MyAdmin. Vou usar o root. Ou então pode ser o próprio usuário também, não faz diferença. Maria DBBC IGTI. Estou logando, vou entrar no Bootcamp. Aí já até aparece a opção de criar a tabela. Tabela vou usar o nome de users. Vou executar. Quantidade de colunas. Deixa eu lembrar que são 4. Aí já apareceu aqui. A primeira vai chamar ID. A segunda vai chamar nome. A terceira sobrenome. Sobrenome.
e a quarta e-mail. Então, a primeira inteira, a gente pode pôr 6 dígitos. A segunda como teste, que é texto. Vou colocar aqui o valor de 50. Esse valor aqui é o tamanho do campo, tá, pessoal? E aqui eu vou marcar ela como primária. Ele aparece. Posso dar um executar aqui. E vou marcar de auto incremento, né? Ela vai, à medida que a gente vai adicionando, ele vai aumentando o registro. Então, vou clicar em guardar. Pronto, está criada a nossa tabela. Nossa tabela user está aqui. Então, agora a gente já pode passar para fazer a inserção, consulta, atualização e a conseguir apagar os registros do banco. A gente já criou o banco na aula passada e já criamos a tabela. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que se faz a criação manual via PHP MyAdmin. Igual eu tinha comentado com vocês, se caso o banco já existisse, vocês criariam um banco e mandariam importar só o SQL, que vocês fazem. Eu tenho necessidade de exportar, de migrar um banco que está em outro servidor meu para esse. Vocês criam um banco, o nome do banco, você cria já o usuário com privilégio para ele, para esse banco, passa para o desenvolvedor, ele vai logar, vai estar só o banco em vazio, e ele vai clicar em importar, vai pegar o SQL que ele fez, o dump do outro servidor dele, e vocês conseguem importar ele aqui já. Tá? Mas aqui eu fiz a criação da tabela só para vocês verem como é que faz a criação de uma tabela via PHP MyAdmin. Concluindo, né, a gente criou a tabela, vocês viram, eu falei, né, essa aula aí vai ser bem rapidinha aí, porque a gente só precisou de criar a tabela, então a gente criou lá, colocou os campos, definiu, a gente, né, mostrei para vocês alguns tipos de campos que são padrões, né, inteiro, de caractere, aí ele tem o auto-indexado, né, que ele já vai criando o índice dele automaticamente, aí agora a gente já consegue, né, fazer a criação, né, a gente consegue fazer inserção, consulta e apagar algum registro que seja dessa tabela que a gente criou. E isso tudo, aí agora a gente não vai fazer mais manual. Se vocês quiserem, até depois que fizer a inserção de alguns registros, tudo, vocês podem fazer. Mas o que a gente vai fazer agora vai ser fazer via o PHP. Então, na próxima aula, né, como eu tinha dito, a gente vai inserir, consultar, atualizar e apagar um registro dentro do banco de dados via PHP. Então, vocês vão ter a experiência de dentro de um código do PHP, ele fazia a inserção dentro do banco, né, da tabela, para ser mais específico. Ele vai fazer essa consulta e ele, se você quiser, também ele vai atualizar um registro, né, e vai apagar também. Então, aquela informação que está lá, a gente vai conseguir tratar ela de várias maneiras via o PHP. Então, até a próxima aula, pessoal.